Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Alegre-se, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar, deve Jesus Pois bem, a semana passa rapidinho, não é? Já tenho o prazer de estar com você mais uma vez aqui no programa A Voz da Profecia e eu louvo sempre a Deus por esse privilégio, por essa oportunidade. Onde quer que você esteja agora, pelo Brasil e pelo mundo, receba nosso abraço, nosso carinho, gratidão por sua audiência, por sua amizade, por suas orações. Eu digo isso porque sempre ouço por aí pessoas que me dizem: pastor, oro por você, viu? Oro pelos meninos do quarteto. E, aliás, meninos só na cara, né? Porque ali quase todos têm a mesma idade minha. Não tanto, né? Exagerei um pouco, mas eles não são tão jovens quanto parece, não, viu? Ah, está bom. Muito obrigado por você orar por mim, você orar pelos meninos do quarteto. E aproveito e lhe peço sempre que lembrar, ore por todos que trabalham aqui no Ministério da Novo Tempo, para que nós sigamos cumprindo a nossa missão da forma mais efetiva possível. E para nós, a forma efetiva é quando nós glorificamos a Deus, levando pessoas ao conhecimento de Deus, porque essa é a nossa vocação. Para isso é que existe a Rede Novo Tempo de Comunicação. Muito bem. Sabe que nesse mês de setembro, a Voz da Profecia está completando 82 anos de existência, é isso mesmo. Mais do que um programa de TV ou de rádio, a Voz da Profecia é um ministério de pregação do Evangelho. Começou no ano de 1943, setembro de 1943, em plena Segunda Guerra Mundial. Primeiro programa evangélico do rádio brasileiro. E ao longo desses 82 anos, temos tido a oportunidade de anunciar o Evangelho pelo Brasil e pelo mundo. Deus seja louvado por tudo. O Senhor é maravilhoso, não é? É Deus quem conduz a sua obra. A gente só precisa ter um coração sincero e humilde, colocando-nos inteiramente nas mãos dEle, para que Ele realize sua obra. E você, muito obrigado, viu, por você apoiar de alguma maneira a Voz da Profecia. Eu encontro sempre por aí pessoas que me dizem: olha, pastor, há décadas eu tenho acompanhado a Voz da Profecia no rádio, ouvia o pastor Roberto Rabelo, que foi o primeiro orador desse ministério, e quanta saudade muitas pessoas têm do nosso querido pastor Roberto Rabelo, que descansa em Cristo, mas um dia nós vamos ter a alegria de vê-lo na eternidade. Deus abençoe você. Mais uma vez, obrigado por seu apoio, seu carinho e suas orações, e vamos para frente em nome de Jesus. Hoje eu não tenho uma revista Esperança para lhe apresentar, mas eu tenho algo que também é extraordinário. Você sabe que a Bíblia é um livro cheio de sabedoria e de consolo, mas muitas vezes a gente não sabe direito, assim, por onde começar o estudo da Bíblia, não é? Pensando nisso,
nós criamos uma forma super prática de estudar a Bíblia, que chega diretamente no seu WhatsApp. Quem vai lhe direcionar nessa jornada de estudo e compreensão das Escrituras é a nossa instrutora bíblica virtual. E você dirá assim, como? Uma instrutora bíblica virtual? É isso mesmo. Nós a chamamos de Esperança. É uma amiga que envia mensagens, áudios e vídeos com explicações simples e profundas sobre a palavra de Deus. Você vai poder tirar suas dúvidas bíblicas e ainda fazer estudos bíblicos direcionados sobre diversos assuntos. Você escolhe o tema que você quer estudar com a Esperança e esses temas vão fortalecer o seu relacionamento com Deus e com as pessoas ao seu redor. Salve esse número aí no seu celular para você chamar a Esperança no WhatsApp. Número 12 98200 0062. Gravou aí? 12 98200 0062. Fala para ela que você quer estudar a Bíblia e comece a aprender mais sobre a palavra de Deus. Pode ser também pelo site novotempo.com/esperanca. Tá vendo aí? novotempo.com/esperanca. Essa é uma oportunidade para você se aproximar ainda mais de Deus e receber as bênçãos que só Ele pode conceder. Parece estranho, não é? Estudar a Bíblia com a instrutora bíblica virtual, mas é isso. É o tempo que a gente está vivendo, não é? Novos tempos, e é lógico, a Novo Tempo está aproveitando esse recurso da atualidade para que a palavra de Deus possa chegar até você com clareza. Eu fico encantado com o trabalho que a Esperança tem feito. Já são milhares e milhares de pessoas com as quais a nossa instrutora bíblica virtual tem estudado a Bíblia. E assim vamos para frente, cumprindo a missão para a qual o nosso Senhor nos chamou, sabendo que apesar das dificuldades da vida, nós não estamos sozinhos, porque o nosso Senhor está sempre conosco, guiando os nossos passos e nos orientando no seu caminho. Hora de música, ouça agora essa linda mensagem do quarteto Arautos do Rei. Quero saber quem fez o sol, o céu e o mar. Eu quero saber quem fez o espaço sideral. Eu quero saber quem fez a lua brilhar. Quero saber quem fez a estrela cintilar. Há um ser maior que fez o sol, o céu e o mar. Há um Criador, saber quem faz a flor nascer, quem é. Eu quero saber quem põe as aves a cantar. Eu quero saber quem põe o amor em mim. Quero saber quem faz o homem tanto amar. Há um ser maior que fez a flor, o amor e a mim. Há um Criador.
Sim, nós temos um Criador e Ele é maravilhoso. Esse Deus bendito, Criador dos céus, da terra e de todo o universo, foi Ele quem nos fez e nós somos obra-prima da Sua valiosa criação. Acredite, você não existe por acaso, você não é fruto de um acidente, nada dessas bobagens criadas pelo ser humano por ter um coração endurecido, tentando negar a existência do Criador. Nós não existimos por conta de uma evolução espontânea que se deu há milhares e milhares de anos, nada disso. Há um Deus Criador, sim, e Ele também é o mantenedor da nossa vida e é o nosso bendito Salvador. Nossa vida tem propósito, tem sentido, tem razão de existir. Quando você ignora o Criador e crê nessas tolices humanas de que nós existimos por acaso, como fruto de uma série infindável de coincidências, então a ideia que tem é de que nós não somos nada, não é? Ora, existimos por acaso, nós somos resultado de acidente. Você veio do nada, sem propósito. Você inclusive também segue para o nada, porque normalmente para essas pessoas que creem nessa ideia de evolução espontânea, elas imaginam que o final da vida é realmente o fim da existência por completo. Nós vamos para a sepultura e acabou. Você veio do nada, vai para o nada, logo a sensação é de que você não vale nada. Não creia nisso. Há um Deus Criador. Foi Ele quem nos planejou, Ele sonhou conosco, nós somos a obra-prima da criação divina, ainda que estejamos desfigurados por conta do pecado. Mas o nosso Deus bendito, em sua infinita graça, Ele decidiu nos salvar e por isso que Jesus veio ao mundo, morreu em nosso lugar. Mas Ele ressuscitou e voltará para nos buscar. Que essa bendita certeza em Deus permaneça firme no seu coração. Hora do intervalo, mas eu já volto e hoje nós vamos começar uma reflexão com base na história do grande apóstolo Paulo, aquele que era o perseguidor da igreja, mas tornou-se um dos homens mais perseguidos por causa do Evangelho. Fica aí que eu já volto. Ok, intervalo passou e eu já tenho o prazer de estar com você outra vez aqui no programa A Voz da Profecia. Nesse momento, quando a gente volta do intervalo, nós sempre oramos pedindo a direção do Senhor para o estudo da sua palavra. Vamos orar juntos? Pensa em Deus comigo. Pai querido, estamos aqui outra vez, Senhor, louvando o teu nome, porque tu és o Criador bendito para sempre. E agora nós te pedimos, ensina-nos a tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a compreendê-la e que nós nos apeguemos a ti por todos os dias da nossa vida, até que a nossa vitória no Senhor seja completa. Oramos no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem, como eu disse há pouco, a partir de hoje, nós vamos iniciar algumas reflexões sobre a vida e ensinos de um dos homens mais brilhantes da Bíblia. Considerado o maior intérprete humano do Evangelho. Alguém que escreveu quase a metade do Novo Testamento, um verdadeiro gigante intelectual, cuja inteligência, inclusive, desmente a ideia de que piedade é sinônimo de ignorância. Eu estou referindo-me ao destemido apóstolo Paulo, um homem que, a partir do seu inesperado encontro com Cristo, teve a vida radicalmente transformada, de perseguidor dos cristãos a perseguido por causa do cristianismo, de fariseu convencido a cristão convertido. Um homem zeloso e sincero, mas que estava sinceramente equivocado. E quando ele percebeu o erro, teve a coragem de mudar. Nós devemos ter, incluindo este, 4 programas, aprendendo com a vida e com os ensinos desse valoroso pregador do Evangelho.
A primeira menção ao nosso personagem na Bíblia está no livro de Atos dos Apóstolos, durante o episódio do apedrejamento de Estevão, que era um diácono pregador e tornou-se o primeiro mártir cristão, o primeiro homem que foi assassinado por ser um pregador do Evangelho, das boas novas de salvação por meio do Senhor Jesus Cristo. Vamos à Bíblia? Eu quero convidar você então para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, inicialmente. Isso, Atos dos Apóstolos, capítulo 7. No verso 58 está escrito assim: e expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Conforme eu li, e expulsando-o da cidade, o apedrejaram. Aqui está se referindo a Estevão, que foi o primeiro mártir cristão. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E agora no capítulo 8, verso 1, está escrito assim: e Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Observe que, inicialmente, Paulo aqui é chamado de Saulo. E você verifica isso nos primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos. Na verdade, tanto faz. Saulo do hebraico, quando este homem está vivendo e trabalhando no meio do seu povo, entre os judeus. Por outro lado, ele é chamado de Paulo, quando, ao tornar-se um missionário, ele está entre os gentios ou os estrangeiros. É Saulo do hebraico e Paulo do latim. Mas é a mesma pessoa. Alguns eu sei que gostam de pensar assim: Saulo era o nome dele antes da conversão ao cristianismo. E Paulo, depois que ele se tornou um pregador do Evangelho. Tá ok. Você pode considerar isso também, mas o fato é que trata-se do mesmo homem, da mesma pessoa. E quem era Saulo ou Paulo? Ele era um jovem inteligente, muito religioso, extremamente zeloso. Ele era considerado um homem irrepreensível. Imagine isso. Irrepreensível é alguém que não necessita de nenhum tipo de repreensão, exatamente por ser uma pessoa corretíssima. Esse jovem estudou com o famoso professor Gamaliel, um dos mais destacados mestres da época. E ele era visto por todos os mestres de Israel como um jovem altamente promissor, competente, um forte defensor do judaísmo. Saulo tornou-se membro do partido dos fariseus, que era uma elite religiosa e política de Israel. Veja que, apesar de jovem, estava na crista da onda, não é? Ele se destacava pelo conhecimento das escrituras sagradas e a prática de boas obras. Era um moço correto. Saulo também era membro do Sinédrio, que era o principal tribunal dos judeus, formado por homens escolhidos que desempenhavam funções administrativas e de julgamento. O jovem não era fraco não, hein? Falando a respeito do seu passado, na carta aos Filipenses, capítulo 3, versos 5 e 6, Paulo, ou Saulo, ele diz assim: eu fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, ele diz, eu era fariseu, e quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas, por que de perseguidor da igreja, ele passou a ser perseguido por causa da igreja, por causa do Evangelho?
porque houve uma mudança radical na sua forma de pensar e de agir. Primeiramente, esse jovem Saulo, ele detestava os cristãos. Naqueles dias, os cristãos ainda eram identificados como o povo do caminho. Talvez por Jesus ter dito, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, os cristãos inicialmente eram chamados assim, de o povo do caminho. No entendimento do jovem fariseu, considerar Jesus, aquele que foi crucificado, considerá-lo como o Messias, o Cristo, e adorá-lo, isso era uma blasfêmia, era um insulto à esperança gloriosa de Israel. Como ele próprio diz depois, pregar o Cristo crucificado é escândalo, ofensa para os judeus e loucura, uma tolice para os gentios. Isso está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 23. A questão é que Paulo via nos seguidores de Jesus uma gente ignorante, alienada, um povo rebelde. O cristianismo para ele, ou o povo do caminho, isso era uma seita profana, amaldiçoada, perigosa, que deveria ser eliminada, deveria ser banida. Na cabeça do jovem Saulo, o pensamento era esse: ou nós acabamos com o cristianismo, com o povo do caminho, ou eles acabarão com o judaísmo, com a nossa religião. A questão é matar ou morrer. Tremendo, hein? Que mudança radical aconteceu na vida desse homem. Eu amo pregar o Evangelho por muitas razões, e essa é uma delas. Eu sei que o Evangelho não é apenas uma teoria interessante, uma linda história de amor, mas é, acima de tudo, uma experiência prática que transforma a vida. Quando o ser humano se coloca nas mãos de Deus, abre o coração para Deus com humildade e aceita os planos e sonhos de Deus para a sua vida. A mudança radical na vida deste jovem é um testemunho para você e para mim, de que não existe caso perdido para Deus, desde que o ser humano seja humilde na presença dEle e aceite sua palavra com sinceridade. Bom, na sequência do livro de Atos, aqui no capítulo 8, após a morte de Estevão, está escrito, conforme eu li aqui no primeiro verso, que a partir daquele tempo uma grande perseguição começou contra a igreja em Jerusalém. E nos versos 2 e 3 está escrito assim: alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Agora veja o verso 3. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Como eu disse, ele odiava os cristãos. Para ele era uma seita que deveria ser exterminada, banida. Era matar ou morrer. Capítulo 9, versos 1 e 2. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Que coisa impressionante! Saulo ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, em sentido figurado, parece que a prisão e morte dos cristãos eram como o próprio ar que Saulo respirava. Por isso é dito que ele se dirigiu ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse cristãos nas sinagogas, pudesse prendê-los e levá-los para Jerusalém. Damasco, capital da Síria, é considerada uma das cidades mais antigas do mundo, era um oásis no deserto sírio e também uma cidade cosmopolita. Gente de várias partes do mundo vivia ali. Muitos judeus moravam em Damasco. Estima-se que, nessa época, existiam lá na cidade de 30 a 40 sinagogas. E Saulo sabia
que os cristãos, ou o povo do caminho, mesmo após a conversão, eles continuavam frequentando as sinagogas. Não é incrível pensar que esse homem, agora cheio de maldade e de ódio no coração, depois é o próprio que vai escrever a mais rica e bela definição de todos os tempos a respeito do amor? Oh, como o Senhor é maravilhoso, o poder de Deus para transformar uma vida. Nas primeiras referências à sua pessoa na Bíblia, o coração deste homem está cheio de crueldade, suas mãos estão manchadas de sangue. Deus seja louvado, glórias a Deus pelo seu poder transformador, pelo poder transformador do Evangelho. Como eu disse, esse homem com mãos manchadas de sangue, depois é o mesmo que vai escrever a mais linda definição de amor de todos os tempos, que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Algo extraordinário aconteceu com ele. Você conhece, certamente. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Agora, a partir do verso 3 até o verso 9, o encontro de Saulo com Jesus, está escrito assim: enquanto seguia pelo caminho ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Quando Saulo estava seguindo na direção da cidade de Damasco, no seu coração com um propósito, encontrar o povo do caminho nas sinagogas judaicas e prendê-los, levá-los para Jerusalém, de repente está escrito que enquanto ele seguia pelo caminho, ao aproximar-se da cidade, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caído por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ei, por que você está me perseguindo, Saulo? Interessante que no livro de Atos, capítulo 26, verso 13, Paulo diz que essa luz, essa experiência aconteceu ao meio-dia, e a luz era mais resplandecente do que o sol. Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele disse assim: Senhor, quem é você? E Jesus disse o quê? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Como assim? Ele não estava perseguindo, não era a igreja, o povo do caminho, os seguidores de Cristo? Sim, é verdade. Ele perseguia a igreja, mas perseguir a igreja de Cristo é o mesmo que perseguir a Cristo, porque a igreja é o corpo vivo de Cristo na terra. É por meio da sua igreja que Deus se revela ao mundo. Permita-me lhe dizer com muito carinho e com muito respeito: é louco quem persegue a igreja de Deus. É louco quem se levanta contra o povo de Deus. Essa é uma atitude insana. Ninguém deve fazer isso. E você dirá: como assim, pastor? Você está dizendo que a igreja é perfeita? Claro que não. Porque o povo de Deus na terra é gente como a gente, não é? A igreja é formada por pessoas imperfeitas. Eu não estou dizendo que a igreja é perfeita, não é isso. Mas me entristece e me preocupa quando eu vejo pessoas imperfeitas se levantarem contra o povo de Deus de uma forma leviana, inconsequente, com espírito azedo, totalmente crítico, e muitas vezes fazendo críticas que são precipitadas e infundadas. Tenha muito cuidado, meu amigo, minha amiga,
quando você se levantar contra a igreja de Deus. Insisto, não estou dizendo que a igreja é perfeita, porque é formada de gente como eu, como você, mas a gente precisa ter muito cuidado quando nos referirmos à igreja de Deus, porque a igreja é o que Deus tem de mais precioso nesse mundo de escuridão. É por meio da sua igreja que Deus se revela ao mundo. Quando você tiver que fazer alguma crítica à igreja, procure fazer na hora certa, do jeito certo, com as palavras certas, para as pessoas certas e, mais do que isso, com os motivos certos. Você sabe que a crítica nos dá uma falsa sensação de superioridade, não é? Muitas vezes nós criticamos a igreja e criticamos as pessoas por conta dessa nossa necessidade de autoafirmação, para nos sentirmos superiores, como se nós soubéssemos mais, como se nós fôssemos melhores e mais corretos. Tenha cuidado, porque quem persegue a igreja de Cristo está perseguindo o próprio Cristo. Jesus disse: eu sou Jesus a quem você persegue. Então o Senhor disse assim para ele: levante-se, entre na cidade de Damasco e você será orientado quanto ao que você deve fazer. Isso me faz pensar que Deus nos derruba muitas vezes para nos levantar. Deus nos humilha se necessário for, mas sempre para nos exaltar. Deus só nos derruba para nos colocar no lugar certo. Louvado seja o Senhor, Ele é maravilhoso. E aqui no verso 9 que eu li está escrito: esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Assim que Saulo se levanta, ele nota que está cego, ele não enxerga nada. E ele passou 3 dias sem ver, e está escrito, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Não estava enxergando, mas naturalmente que sentia fome e sede. No entanto, ele preferiu ficar em jejum. Por que isso? Porque lembre-se, apesar de equivocado, Saulo era um homem sincero e temente a Deus. Eu não tenho dúvida de que esses 3 dias foram cruciais para que ele pudesse ter uma experiência com Deus mais profunda. Ele ficou cego para que pudesse enxergar que estava errado e precisava mudar o seu entendimento e sua direção. Os olhos não viam, estavam em completa escuridão, mas seu coração foi iluminado pela palavra de Deus. Certamente nesses 3 dias de jejum e oração, ele se lembrou das profecias bíblicas referentes ao Messias, de que sim, ele deveria sofrer, morrer e ressuscitar. E Saulo conhecia essa parte da Bíblia, essas profecias messiânicas, porém, assim como muitos judeus na época, eles estavam ignorando o fato de que o Messias primeiro seria um servo sofredor antes de vir para reinar. Ele certamente, nesses 3 dias de jejum, pensou na sua confiança cega nos sacerdotes que odiavam Jesus e negavam a ressurreição do Mestre. Talvez tenha pensado nos seguidores de Cristo, que mesmo sendo maltratados por Ele, não revidavam. Pelo contrário, transmitiam paz e segurança. Certamente nesses 3 dias, Saulo se lembrou de Estevão, o primeiro mártir cristão que foi assassinado na presença dele e com o consentimento dele. Ele deve ter lembrado do sermão de Estevão, tão bem apresentado, tão forte, tão contundente. Ele deve ter se lembrado do rosto de Estevão iluminado como o rosto de um anjo, enquanto estava pregando e sendo apedrejado. Ele deve ter se lembrado da declaração de Estevão, ao dizer: eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem ao lado de Deus, o Pai. E enquanto Estevão estava sendo assassinado, está escrito que Estevão chegou a dizer: Senhor, perdoe essas pessoas. Não impute a essas pessoas os seus pecados, porque elas são ignorantes. Tremendo, não é? Eu tenho certeza que naqueles dias Saulo sofreu por sua incredulidade, pelo seu preconceito, pelo seu orgulho, por sua vaidade. Então, pela primeira vez, admite que estava errado, humilha-se diante de Deus. Tudo que Deus precisa é isso, que nós tenhamos um coração humilde na presença dEle.
E olha, a partir do capítulo 9, verso 10, é dito que havia em Damasco um homem chamado Ananias, que era um discípulo do Senhor. E então o Senhor se apresentou a Ananias e disse assim: Ananias, você deve ir a determinada rua, em certa casa, e lá existe um homem chamado Saulo de Tarso que está orando. Você deve ir lá, orar por ele e com ele. E aí Ananias respondeu e disse ao Senhor: Senhor, o Senhor está dizendo para eu ir ao encontro de Saulo de Tarso? Senhor, esse homem é perigoso, é gente muito ruim. Inclusive, Senhor, eu estou sabendo que ele está aqui em Damasco com cartas de autorização do sumo sacerdote para prender aqueles que invocam o teu nome, aqueles que seguem o Senhor. E o Senhor está dizendo para eu ir falar com esse sujeito que é perigoso? Oh, Ananias, quantas vezes nós fazemos o mesmo, não é? Nós queremos ensinar algumas coisas para Deus e eu me encanto com a resposta do Senhor a Ananias. Está aqui em Atos capítulo 9, versos 15 e 16. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Deus disse a Ananias: vá, meu filho, eu sei o que estou lhe dizendo. Vá, porque este é para mim um escolhido, um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos estrangeiros e também diante do povo de Israel. E aí está escrito que Ananias foi, de acordo com a orientação do Senhor, e quando ele encontrou Saulo, ele disse assim: Saulo, irmão, tudo mudou. Antes estava com medo de Saulo, agora, seguindo a orientação do Senhor e confiando na palavra dele, Ananias diz assim: Saulo, irmão, o Senhor me mandou aqui para que você recupere a sua vista e fique cheio do Espírito Santo. E está escrito que Saulo, então, foi batizado. Ele se levantou e foi batizado. Voltou a ter a visão e foi batizado. Sobre o seu batismo, relembrando depois esse dia, é interessante que Saulo, ou Paulo, ele diz no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 22, verso 16, que Ananias lhe perguntou assim: e agora? O que você está esperando? Levante-se, receba o batismo e lave os seus pecados invocando o nome de Jesus. Eu imagino que eles tiveram, é claro, um diálogo bem maior. Quando Ananias orou, quando os olhos se abriram, ambos devem ter conversado por algum tempo, e no contexto dessa conversa é que Ananias diz assim: e agora o que você está esperando? Levante-se, receba o batismo, lave os seus pecados, invocando o nome de Jesus. Eu quero aproveitar e lhe perguntar, a você que está me assistindo agora e que ainda não foi batizado nas águas, como Paulo foi, aliás, como o próprio Jesus foi para nos dar o exemplo, o que você está esperando? Decida-se logo. E eu lhe digo mais: não tenha medo da palavra de Deus, das verdades bíblicas. Sim, você tem ouvido o Evangelho, tem aprendido, talvez algumas dessas verdades estejam se conflitando com verdades ou com ideias anteriores que você tinha, com ideias preconcebidas. Essas verdades bíblicas que você agora entende se conflitam com pensamentos anteriores. O que você vai fazer? Vai rejeitar a palavra de Deus e ficar com o pensamento anterior, quando você era sincero, porém estava ignorante quanto ao ensino bíblico? Não faça isso. Pelo contrário, faça como Saulo, seja humilde na presença do Senhor. Levante-se, receba o batismo, invocando o nome do Senhor, aceitando a palavra do Senhor na sua vida. Não tenha medo das verdades bíblicas, não fuja do encontro com Cristo.
porque o Senhor sempre vem para nos libertar, para nos restaurar, para nos guiar para o caminho da salvação, para nos colocar num caminho seguro. Mesmo que essa luz de Deus, sua palavra, sua mensagem, mesmo que essa luz nos fira e nos derrube, mesmo que aponte nossos erros, o propósito é fazer a gente entrar no reino de Deus, é nos salvar. Por isso, em nome de Jesus, eu lhe peço, não rejeite essas mensagens que você tem ouvido e tem compreendido. Peça a Deus que te ajude a crer nelas e segui-las. Eu aproveito e lhe faço um convite. Sim, um convite muito especial que às vezes a gente faz aqui na TV Novo Tempo. Nós pertencemos à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vá à igreja. Você que está estudando a Bíblia e crendo nas verdades bíblicas, vá à igreja. E ao chegar à igreja, diga assim: irmãos, eu estou aqui para participar do culto com vocês e mais do que isso, eu tenho compreendido e crido na palavra de Deus e eu quero ser batizado, quero ser batizada. É claro que os irmãos vão receber você com carinho, vão orientar você e vão marcar o dia do seu batismo. A salvação não está no batismo e nem na igreja. A salvação está no Senhor Jesus Cristo. Mas todos aqueles que estão salvos em Cristo devem revelar essa sua decisão de seguir a Jesus, passando pela experiência do santo batismo e convivendo, congregando com o povo de Deus. Por isso o convite é esse: vá à igreja. Normalmente os nossos cultos na Igreja Adventista acontecem aos sábados a partir das 9 da manhã, domingos e quartas-feiras a partir das 7h30 da noite. E se você não sabe onde tem uma das nossas igrejas, você vê aí, o site é encontreumaigreja.com.br. Aí você vai descobrir a igreja mais próxima de sua casa. E vá congregar com os irmãos, vá e peça o santo batismo e vamos nos unir no caminho do Senhor, porque não existe nada melhor do que isso. Você se lembra que eu disse no começo da mensagem que Saulo era sincero, mas estava sinceramente equivocado? Eu preciso lhe dizer com muito carinho e com muito respeito: sinceridade, apesar de ser virtude, não torna o que é errado em certo. Não existe nenhuma vantagem em estar sinceramente errado. Um dos aspectos que mais admiro em Saulo ou Paulo, além de outros, é que ao perceber o seu erro, ele não hesitou em mudar o seu pensamento e a sua conduta. Interessante que ele foi a Damasco com a intenção de prender cristãos, mas olha só o que aconteceu após o seu encontro com Cristo. Eu leio aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 9, dos versos 19 a 22, está escrito assim: e depois de comer, sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco e logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus e veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Que lindo isso! Ele foi para prender cristãos em Damasco. No entanto, poucos dias depois de chegar à cidade, em vez de prender, ele estava pregando. Quando o Evangelho chega para a gente, nós não devemos ter medo. Devemos sim ter coragem de mudar o que é necessário em nossa forma de pensar e de agir. Foi para prender, porém agora estava pregando. Certamente estou falando para alguém que talvez tenha vivido uma experiência assim muito forte de transformação.
A gente sempre encontra pessoas assim, sempre ouve testemunhos desse tipo. Gente que até zombava do cristianismo, da fé que hoje professa, e talvez além de zombar, perseguia, maltratava aqueles que serviam a Deus com sinceridade. Mas hoje você também serve, porque o bondoso Deus, em sua infinita misericórdia, Ele teve compaixão de você, Ele viu sua ignorância e se revelou de alguma maneira a você. E que bom que você, assim como Saulo, ao receber a revelação divina, ao ter um encontro real com Deus, você teve a coragem de mudar a sua forma de pensar e de proceder. Deus lhe abençoe, amigo, amiga, você que saiu das trevas para a luz e hoje vive na plena luz de Deus, mas que Deus abençoe você também, que sabe que está sendo chamado por Deus e precisa tomar uma decisão importante na vida, precisa desistir da forma anterior de pensar e ter a coragem de mudar seu pensamento e também sua conduta. Em nome de Jesus, não tenha receio, ainda que você talvez tenha zombado do cristianismo e da fé, você será muito bem recebido pelos filhos de Deus, porque eles compreendem você e eles amam você. Não tenha receio de procurar o caminho de Deus e também não tenha receio daqueles que talvez agora vão zombar de você, porque você passou para o lado de Deus. Oh, não tenha receio disso. Mais importante é viver com Deus, servir ao Senhor. Não existe nada melhor na vida do que saber que nós estamos vivendo no centro da vontade de Deus, que nós estamos vivendo os propósitos de Deus para nós. Não existe nada mais sublime que isso. Deus lhe abençoe, Deus lhe dê vitória. É hora da música, e a música do Quarteto Arautos do Rei traz a mensagem do céu para você. Ouça agora, Arautos do Rei, a minha paz te dou. A minha paz te dou, mas não como o mundo a dá, pois essa paz real provém da fé, amigo, é tão somente crer que posso em ti viver, e a paz será contigo, vida terás enfim. Quem dessa paz precisa não deve duvidar, pois aceitando a Cristo já sua paz alcançará. A paz que Cristo traz é paz que te satisfaz, pois enche o coração de gozo e alegria. Quem desta paz provar jamais esquecerá. Busque essa paz, amigo, busque essa paz, irmão. Podes ter paz, amigo, paz em teu
Bendita a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa paz experimentam todos aqueles que vivem no centro da vontade de Deus. Todos aqueles que desistem das suas ideias preconcebidas e escolhem viver de acordo com as orientações do Senhor. Essa paz desfrutam todos aqueles que decidem, que optam por viver segundo a vontade de Deus. Essa paz, inclusive, Paulo diz que excede todo o entendimento, não é? Carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 7, ele diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que você e eu desfrutemos essa paz bendita, essa paz do céu. E eu quero terminar com mais um texto de Paulo, que está aqui na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos 12 a 14. Aqui o próprio apóstolo está falando a respeito da sua própria experiência. Ele diz assim: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com fé e amor que há em Cristo, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Nota? Paulo diz assim: eu era blasfemo, perseguidor, insolente, mas Ele, o Senhor, transbordou sobre mim graça, fé e amor, de modo que eu me tornei um pregador, o perseguidor tornou-se pregador. A questão é, o ser humano, ele vê nosso passado, mas Deus vê nosso futuro. O que importa para Deus não é o que fomos, mas o que nós seremos nas suas mãos. Onde o ser humano vê dificuldades, Deus vê possibilidades. Onde o ser humano vê derrota, Deus vê vitória. Onde nós vemos pecado e condenação, nosso bondoso Deus vê graça e salvação. Você sabe, Saulo ou Paulo, tanto faz, esse homem tornou-se o maior missionário de todos os tempos. Por quê? Ao ser confrontado com a palavra de Deus, ele tomou a decisão e teve a coragem de mudar a sua forma de pensar e de agir. Que Deus abençoe você. Se você tem sido confrontado com a palavra de Deus, em nome de Jesus, opte pelo caminho do Senhor e não tenha medo, porque quando Deus nos chama, é Ele mesmo quem nos capacita para segui-lo. Que a paz de Deus esteja no seu coração. Vamos orar juntos? Pense em Deus comigo agora. Pai querido, louvado seja o teu nome, Senhor, porque tu nos chamaste das trevas para a tua maravilhosa luz. Ajuda-nos, Senhor, a permanecermos nessa luz, a jamais nos afastarmos, Senhor, e que a paz do céu habite em nosso coração. Oramos com gratidão no nome santo de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus por sua palavra que é tão preciosa, que essa palavra continue sendo luz que ilumine os seus caminhos. Lembrando sempre que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um abraço, a gente se vê. Tchau.